Olá, galerinha dos primeiros anos, professora Carol aqui mais uma vez para nós termos uma aula de redação. E como é que vai funcionar a nossa aula de redação hoje? Bom, vocês tiveram de produzir um texto, um artigo de opinião, e hoje eu vou dar o feedback desse artigo de opinião. Vou mostrar para vocês quais foram os erros mais recorrentes que eu notei nas redações e que a professora Ronise também notou nas produções que foram enviadas a ela. E também vou apontar alguns pontos positivos que nós podemos perceber também. Antes de começar a nossa aula, eu quero fazer alguns esclarecimentos para vocês, porque muitos têm me perguntado coisas em relação a prazo, e-mail, aulas, e então acredito que esclarecendo essas dúvidas, eu posso esclarecer as dúvidas de outros alunos também. Então, a primeira dúvida que tem sido me perguntado bastante em relação ao prazo. Professora, por que tem um prazo de entrega se nós não sabemos quando a pandemia vai acabar? Bom, o prazo, ele serve para que vocês consigam se organizar em casa em relação ao estudo. Por quê? Porque nós, professores, nós sabemos qual é o nosso cronograma, ou seja, a nossa sequência didática, o que vem depois. E depois vem mais produção de texto, mais trabalho. Com isso, nós estabelecemos uma data, porque para vocês saberem que até aquela data, vocês devem ter terminado um ponto para passar para o próximo. Assim, vocês se organizam e não acumulam trabalho. É óbvio que os alunos que entregarem fora do prazo não vão ser prejudicados devido à quarentena, né? Nós sabemos que há muitas tarefas e que às vezes é difícil conciliar o prazo com todos os deveres que vocês têm de fazer. Todavia, essas tarefas serão cobradas após a quarentena e eu tenho certeza que muitos não vão conseguir entregar se não seguirem o cronograma. Então, é por isso que nós estabelecemos um prazo. É para ajudar vocês mesmo. Em relação ao e-mail, muitos alunos querem enviar atividade via WhatsApp. Isso não pode acontecer porque vai acabar fazendo com que eu perca o trabalho de vocês. Por quê? Porque vocês sabem que nós, professores, temos várias turmas. Isso significa que todos os dias, muitos alunos, muitos pais de alunos estão enviando mensagem para nós. Então, muita coisa ali fica perdida. Isso significa também que não tem como nós baixarmos todas as fotos de atividades de vocês, porque o espaço para armazenamento é pequeno em relação à quantidade de tempo que nós já estamos em quarentena. Então, lá no e-mail, nós temos um espaço para armazenamento bem maior, que facilita o arquivamento desses documentos. Assim também não é possível perder, além de que fica muito mais organizado, porque no e-mail é possível colorir, colocar estrela, colocar como lido, então a gente sabe quem é aluno de cada escola, né? Quando a gente começa a pintar ali as estrelas, enfim. Então, no e-mail fica muito mais fácil para quem vai olhar o seu texto e arquivar para dar nota depois. E por que vocês devem colocar as especificações no título do e-mail? Vocês devem colocar o gênero textual, se é um artigo de opinião, se é uma carta, devem colocar o nome da escola, a turma. Por que tudo isso? Porque quando nós vamos abrir os textos para ler, também facilita no processo de correção. E se nós precisarmos procurar o seu texto, é só puxar a turma ou o nome, que fica muito mais fácil. Nós temos casos de alunos que colocam nomes como ninguém ou algum apelidinho carinhoso. O e-mail é um lugar para você se comunicar, principalmente com o seu professor, de maneira formal. Então, escreva o seu nome. Em relação às aulas, alguns alunos estão fazendo redação sem antes assistir às aulas. Isso é como se fosse um trabalho perdido,
Porque nas aulas o professor solicita exatamente o que deve ser feito, e muitos alunos fazem exatamente o contrário, porque não assistiram à aula. Ou o aluno simplesmente me pergunta, professor, o que é para fazer? Bom, em primeiro lugar, como é seu nome, qual é a escola, qual é a turma, e em relação a qual aula você está falando, porque a gente sabe quando vocês assistiram às aulas e vem com dúvidas pontuais, que não é o que tem acontecido, né? O aluno não assiste a aula e quer que a gente esclareça um conteúdo inteiro em uma conversa por WhatsApp. Então, primeiro assista a aula, se você continuar com dúvida, então você recorre a gente, nós vamos estar dispostas aqui a esclarecer, beleza? Então, vamos à aula de fato? Bom, um dos desvios mais recorrentes, o erro que vocês mais cometeram foi escrever na redação a seguinte expressão: eu acho que. Eu disse que a opinião de vocês deveria estar explícita, mas de maneira formal. Eu acho que fica na base do achismo, é como se fosse algo superficial. Então você não deve usar eu acho que. Não é uma expressão bacana para o seu texto. No lugar de eu acho que, você pode usar acredito que, ok? Que tem equivalência a eu acho que, mas é uma coisa mais, é uma expressão mais formal, ok? E pensa, se alguém chega para você e fala, eu acho que você está errado, é uma coisa. Mas alguém diz para você, eu acredito que você esteja equivocado. Veja a diferença da linguagem, o grau, o nível de elegância, né? É muito mais formal. Em relação a parágrafos com período só, eu expliquei para vocês que parágrafos com período só dificultam a compreensão do leitor. Por quê? Porque é preciso ler e reler várias vezes até entender tudo que está sendo explicado ali. Nós devemos dividir os períodos e ter em cada parágrafo pelo menos 2 períodos, porque períodos longos são maçantes. Nesse texto, por exemplo, que eu mostrei para vocês, nós temos aqui um exemplo de um parágrafo, que é o que está aqui em... que é um parágrafo que começa em sabemos e termina em fazer, no ponto de interrogação. E ele tem quantos períodos? Um período que começa em sabemos e termina em necessidade, outro período que começa em para tanto e termina em etc., outro período que começa em todavia e termina em difícil, e outro período que começa em mas e termina em fazer. Então, isso aqui é um modelo que vocês vão usar em qualquer texto. Não escrevam parágrafos com período só. Se eu tirasse todos esses pontos daqui e deixasse só o de exclamação, teria um período só e ficaria muito confuso de entender. Então, não cometam esse erro novamente. E agora eu abri o slide para que nós possamos editá-lo juntos, tá? Vejam só, nós tivemos também muitos desvios de crase, concordância e ortografia. O desvio de crase aqui ocorre por quê? Porque não tem crase nesse caso. A crase vai ocorrer diante de termos femininos. Então, se aqui fosse as suas filhas, ocorreria. Então, nós temos aqui seus masculino, filhos masculino. Então, não pode ocorrer crase. O outro motivo pelo qual não pode ocorrer crase aqui é a falta de concordância. Se tivesse um S aqui, né, no caso, um S aqui, e suas filhas na frente, as suas filhas. Aí sim, poderia ter crase. No entanto, quando nós não temos esse S aqui, que é o que nós chamamos de sem concordância, aqui só tem uma preposição, não tem artigo. E por limite, as suas filhas. Aí é sem crase. A regra é, sem concordância não há crase. Por exemplo, se eu digo, vou a festas, não tem crase, por mais que aqui seja uma palavra feminina. Por quê? Porque eu só tenho a preposição, eu não tenho artigo, tá bom? Agora, se eu dissesse vou às festas, aí teria crase. Beleza? O próximo desvio aqui, em relação à concordância, é a concordância do verbo ter. Bom, o verbo ter, quando ele está flexionado na terceira pessoa, né? Ou seja, eles, terceira pessoa do plural, a gente tem de demonstrar
a concordância. Como? Colocando um acento circunflexo. Quem tem conteúdo ótimo? Emissoras. Emissoras está no plural e emissoras têm. Então, o verbo tem de estar no plural também. E o que indica o plural é o acento circunflexo. E aqui nós temos desvios em relação à acentuação. Várias recebe acento. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Por que paroxítona? Porque a sílaba mais forte é a penúltima. Penúltima sílaba terminada em ditongo. O que acontece? Recebe acento a sílaba mais forte. Úteis não tem acento aqui, senão fica úteis, sei lá, como é que nem sei como pronuncia isso. Fica assim, ó. Úteis, tá? Por quê? A gente vai ter aqui uma paroxítona de novo, terminada em ditongo, aqui, eis, tá? Carol, eu não sei o que é ditongo, paroxítona. Pessoal, aí vocês vão ter de pesquisar, estudar isso à parte, porque a gramática, se eu parar para estudar aqui, não vai dar tempo de explicar o que eu preciso em relação à redação, tá bom? E traz, essa palavra aqui não existe. Essa palavra existe. Esse traz aqui do verbo trazer é com Z. E o traz de atrás, que não existe traz com S, né? Existe atrás. Aí é com S, mas é atrás. Sem o A é com Z, traz, tá? Nós tivemos também desvios em relação a repetições. Quando nós queremos tirar repetições do texto, nós precisamos usar sinônimos ou pronomes e conjunções. Então, eu trouxe aqui um pedacinho, um trechinho, né, para mostrar como é que tira repetição de texto. Não é nenhum trecho de texto de vocês, é um trecho que eu mesma criei para a gente exercitar essa estratégia de tirar repetições de textos. Hoje visitei a velha estação de trem. A estação estava coberta de abandono. O que eu posso escrever aqui? Ela estava coberta de abandono, porque daí retoma velha estação de trem. Porque hoje as pessoas parecem não dar bola para construções velhas como essa da estação de trem. Então, veja, porque hoje, como já tem o hoje ali em cima, eu posso trocar por atualmente. Porque atualmente as pessoas parecem não dar bola, é muito coloquial. Então, a gente usa parecem não valorizar, que é isso que significa não dar bola, não valorizar, construções velhas. Como a gente já tem velha ali, a gente troca aqui por antigas. Construções antigas como essa. Eu não preciso repetir da estação de trem, porque o essa é um pronome que é usado para retomar algo que já foi apresentado. Então, ele já vai retomar velha estação de trem. Muitas pessoas, a gente já tem aqui pessoas, a gente tem de tirar, então a gente vai colocar muitos indivíduos. Muitos indivíduos só querem saber, também informal, né, coloquial. E também a gente pode colocar assim, muitos indivíduos somente dão importância a coisas futuras. E aí, a gente vai ter que tirar novamente aqui dão bola, né? Porque é coloquial, ou seja, é informal. E a gente pode colocar importam-se, ou seja, se importam, né? Mas como o pronome não pode, o pronome oblíquo não pode iniciar a frase aqui, a gente joga ele depois e vira uma ênclise. Importam-se só para coisas novas. A gente pode tirar o só também para ficar mais formal, importam-se apenas com coisas novas, a gente já colocou coisas ali, então apenas com novidades. Olha só como ficou bem melhor, sem repetição, mais objetivo também. Hoje visitei a velha estação de trem.
ela estava coberta de abandono, porque atualmente as pessoas parecem não valorizar construções antigas como essa. Muitos indivíduos somente dão importância a coisas futuras, importam-se apenas com novidades. Viu como ficou bem mais fluida a leitura, menos repetitiva, menos maçante também. O próximo desvio que eu encontrei bastante foi o desenvolvimento sem recursos argumentativos. Qual é o desenvolvimento? É o segundo parágrafo. O primeiro é de introdução, o segundo desenvolvimento e terceiro de conclusão. Eu solicitei que vocês usassem recursos argumentativos no desenvolvimento. O que são os recursos? São as intertextualidades, o que nós chamamos de repertório, notícia, fatos históricos, exemplos ou dados, pesquisas. E eu trouxe aqui um trechinho de um artigo de opinião que falava sobre saúde mental na quarentena. Vou mostrar para vocês como é que se pesquisa para colocar. Então, veja, durante a quarentena, as cidades estão vazias, o comércio e os serviços fechados, as ruas sem movimento. Então, como é que eu faço? Eu quero provar que há lugares que estão bastante vazios durante a quarentena. O que eu vou colocar aqui, então? Cidades vazias quarentena. Eu já pesquisei porque eu fui preparar a nossa aula, né? Então, eu pesquisei ali. Evitem colocar muitas palavras no Google, porque quanto mais palavra você coloca, mais difícil é a busca. Ele filtra por palavra-chave. Então, quanto menos palavras, melhor. Palavra-chave, então, cidade vazia quarentena, sem conjunção, né? Ou quais são as cidades vazias, porque daí quanto mais palavras, mais difícil é a busca. Pesquisei aqui, abri aqui, eu tenho aqui a Praça Vermelha em Moscou, lá na Rússia, que está dizendo que as cidades pelo mundo estão vazias. Então, como é que eu faço para colocar? Eu venho aqui e coloco prova disso é o ponto turístico Praça Vermelha em Moscou, o qual não tem tido muitas visitas, ou não tem recebido muitas visitas, né? De acordo com o site G1. Pronto, eu comprovei usando uma notícia e coloquei a fonte. Era isso que era para ter feito, beleza? Em relação aos erros que devem ser superados urgentemente, pessoalzinho, após vírgula, a gente usa letra minúscula, com exceção de nomes próprios, como nome de pessoa, nome de estabelecimento, nome de país, nome de estado, nome de cidade. Depois da vírgula e depois do ponto e vírgula também, usa-se letra minúscula. Nós só vamos usar letra maiúscula após ponto final, após ponto de interrogação, reticências e pontos de exclamação. Beleza? Em relação à letra minúscula no início de parágrafo, a gente sabe que para iniciar parágrafo é letra maiúscula, independentemente da situação. Todo parágrafo deve ser iniciado com letra maiúscula. E em relação à separação silábica, alguns queriam falar sobre como a TV passa informações. Então, o verbo passar foi muito utilizado, mas chegava lá no fim da linha, o aluno escrevia assim, aí ele colocava ar. Não é assim que se divide. Passar é passar. Beleza? Então, atente à separação silábica. Os pontos positivos foram os seguintes. Eu percebi que houve muita pesquisa, ou seja, vocês pesquisaram para fazer, isso é muito bom. O artigo de opinião ele serve não só para você aprender a argumentar, se posicionar e comprovar suas informações, mas também para que você consiga ter autonomia para a pesquisa. Quanto mais pesquisa, melhor. Mais pesquisa, mais conhecimento. Eu percebi também que boa parte dos alunos usou recursos argumentativos. A minoria não usou, a maioria usou, isso também corrobora a pesquisa, né? Confirma a pesquisa. E eu percebi que houve uma preocupação em enviar o trabalho, os alunos vieram me perguntar, professora, recebeu meu e-mail? Professora, eu tenho dúvida em relação a isso.
Então, eu percebi que vocês tiveram cuidado em fazer esse trabalho. Parabéns, esse é o caminho. Quem ainda não fez, faça o trabalho, dá tempo de entregar. E qualquer dúvida, é só chamar, eu estou aqui. Um abraço e até a nossa próxima aula.